bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo de Geografia, o capítulo sobre a população brasileira, capítulo 3, lá na página 32, tá? Nós falamos muito sobre a formação do povo brasileiro, essa mistura de pessoas que vieram aqui de tantos lugares, né? Os que já estavam os indígenas, os que vieram forçadamente, os africanos, o europeu, o branco que chegou também. E como foi que tudo foi acontecendo, né? Esse cruzamento entre cada um desses povos até formar os cafuzos, os mulatos. E hoje nós vamos falar sobre como foi que o Brasil ficou, depois desse período da formação desse povo, como foi que foi o desenvolvimento do Brasil em relação ainda à população. O Brasil, ele passou de um país de imigrantes para um país de emigrantes. Qual que é a diferença? Imigrantes e migrantes é quando o povo chega aqui, o pessoal vem de fora e chega ao Brasil. Emigrante é quando você está aqui e vai para outro lugar, tá? Então, durante muito tempo, o Brasil, ele foi esse país de imigrantes. Ele recebia muita gente de fora. Com o passar do tempo, ele foi se tornando um país de emigrantes. As pessoas já começavam a sair. Agora vamos lá falar sobre quando ele era um país de imigrantes. Que povos foi que vieram para cá? Italianos, alemães, espanhóis. Por que esse pessoal estava todo vindo para as terras brasileiras? Em busca de trabalho. Porque lá no país deles já tinha excesso de mão de obra. Já tinha muita gente trabalhando e não sobrava emprego, não é? Então esse pessoal vinha para o Brasil em busca de emprego. O Brasil estava sendo aí o grande empregador nesse momento. Lá no finalzinho do século XIX, no ano de 1800 até 1955, o Brasil foi esse país que recebeu muita gente de fora. Aí depois desse período, o Brasil começou a sair, o pessoal saía daqui em busca de outros lugares, porque aqui também já estava cheio, tá? Então, imigrantes e emigrantes, vamos ver aí essa transição, esse desenvolvimento do Brasil. Primeiramente, o Brasil precisa da mão de obra. Existe mão de obra em excesso nos outros países, então é lógico que o pessoal vem. Depois o Brasil já tem também o excesso de mão de obra, então o pessoal sai e vai em busca de outras regiões onde possa haver emprego, tá? Esses deslocamentos da humanidade sempre foram comuns durante toda a história da humanidade, porque o homem sempre está em busca de uma condição de vida melhor, é lógico. Então, nós temos dois tipos de deslocamentos. Um deslocamento voluntário, quando você mesmo se desloca porque você quer. Por exemplo, você pode até ter aqui emprego para você, mas aí você descobre que em outro lugar tem um emprego melhor. Então você se desloca para lá, em busca de uma condição de vida melhor do que a que você tem aqui. Esse aí é o deslocamento voluntário. Agora, nós temos o deslocamento forçado, que é quando você não quer sair, mas você se vê obrigado a sair. Por exemplo, quando acontece alguma guerra, quando acontece algum desastre natural, você é obrigado a sair do seu lugar e ir em busca de sobrevivência em um outro determinado lugar. Então, aí na página 32, nós temos aqui um gráfico. Olha aqui, ó, gente, no finalzinho primeiro, aí acima do gráfico, nós temos aí nesse segundo parágrafo, falando aqui que povos foi que chegaram aqui no Brasil, né? Lá no final do século XIX, Itália, Alemanha e Espanha.
E no século XX, nós recebemos os asiáticos, que foram japoneses, chineses e coreanos. Agora vamos aí ao gráfico. Entrada de imigrantes no Brasil, de 1870 a 1953. Italianos, somando aí 1.565.835 italianos chegando ao Brasil durante esse período aí de 1870 até 1953. Portugueses, 1.470.687 portugueses. Diversos, vários povos, 674.318. Espanhóis, 644.469. Alemães, 210.825. Japoneses, 190.282. E os russos, 118.624. Porém, na década de 1980, o papel do Brasil mudou radicalmente nesse fluxo migratório. Deixamos de ser o país de imigrantes para nos tornar um país de emigrantes, ou seja, os brasileiros passaram a sair daqui do Brasil para outras regiões afora, por conta da oferta de emprego, né, que os outros países estavam oferecendo, estavam precisando, e é lógico que se você está em um lugar que não tem emprego, você vai em busca. O país passou a ser vítima da fuga de cérebros. Gente, essa fuga de cérebro aí, entre aspas, é porque é o seguinte: aquelas pessoas mais preparadas intelectualmente, elas estavam saindo. O Brasil investia no desempenho dessas pessoas, investia na educação dessas pessoas, só que quem ia usufruir desse cérebro, né, bem preparado eram outros países. Então, o Brasil ele passou por esse momento de fuga de cérebros, a chamada fuga de cérebros, a saída de pessoas que foram preparadas no seu próprio país, mas elas iam ajudar outros países, né? Então, acabavam lá fazendo com que outros países se desenvolvessem e não o seu próprio país que investiu nelas. Mas isso não era culpa delas também, né? O Brasil ainda não adiantava investir e depois não dar amparo. Então elas fugiam, iam em busca de algo melhor. As migrações internas. Agora aqui é quando acontece de uma pessoa estar em uma cidade, em uma região, e sair para outra, mas ainda dentro do seu próprio país, não para fora. Por isso, migrações internas. Olha só, nós falamos de imigrantes, de emigrantes, e agora nós estamos falando de migrantes. Migrante é quando você não sai do seu país, você ainda está nele, você saiu de uma determinada região para outra, mas continua dentro do seu país. Do Nordeste para o Sudeste. A região Sudeste, ela foi a que se desenvolveu mais em industrialização. E quem mais saía em busca dessa vida, dessa industrialização, dessas fábricas, era o pessoal do Nordeste. Vale lembrar que o Nordeste também ele enfrentou muitas secas, né? Então, a dificuldade aqui para manter uma família, para conseguir um emprego, uma boa qualidade de vida, era meio difícil. Então, o nordestino, muitas vezes, ele tinha a ideia de que São Paulo era como se fosse o céu aqui no Brasil, porque se eles chegassem a São Paulo, eles conseguiriam emprego e sustentariam suas famílias. Então, houve muito essa saída de nordestinos para São Paulo. Não só do Nordeste, tá? Mas durante muito tempo, o Nordeste foi a região que mais
saiu para o Sudeste, mais especificamente para a cidade de São Paulo, que foi a mais industrializada da época. Vamos ver aqui, ó, página 33. Com a industrialização da região Sudeste, inicia-se na década de 40 um intenso fluxo migratório do Nordeste para essa região em expansão econômica. Os nordestinos migravam na expectativa de encontrar melhores condições de vida do que as que tinham em sua região. Porém, as coisas nem sempre aconteciam como imaginavam e geralmente ocupavam áreas periféricas com moradias e empregos precários. Olha, muitas vezes dependia muito da sorte também, muita gente diz isso, né? Quando o nordestino ele ia para São Paulo, alguns até que conseguiam algo bom lá, mas muitos sofriam o preconceito e não conseguiam um bom emprego, ficavam em regiões, em áreas mais complicadas para se viver, moradias ruins, empregos ruins, muitas vezes por conta do preconceito que tinha com o nordestino, que havia com o nordestino. Temos aqui dois mapas, né? Migração de 1950 a 1970. Vejam aí os principais fluxos migratórios no período de 1950 a 1970. Olhem bem essas setinhas vermelhas aí no primeiro mapa, página 33. Do Ceará para o Amapá, do Ceará para o Pará, mas olhem aí esses estados da região Nordeste, como essa seta engrossa quando ela parte aí para essas outras regiões, principalmente do Sudeste e principalmente em São Paulo. Veja aí, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, são os que mais migram, Ceará, né? São os que mais migram para São Paulo nessa época aí de 50 a 70. Mais um gráfico aqui, migração agora de 1970 a 1990. Principais fluxos migratórios. Aqui já diminuiu um pouco, não é? Já não vem tanta gente como estava vindo aqui nesse período acima, no primeiro mapa. Diminuiu essas saídas para o Sudeste e se espalharam para outras regiões porque aconteceu um processo de espalhar a indústria, de não ficar centralizada em apenas um determinado lugar. Isso foi muito bom para os donos, né, das empresas, porque eles passaram a lucrar mais. E foi bom para o restante da população, porque mais pessoas agora poderiam ter acesso ao emprego. Aqui no parágrafo abaixo do mapa, a partir da década de 1980, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, em especial para São Paulo e Rio de Janeiro, já não é mais tão intenso por causa da descentralização econômica. Isto é, muitas indústrias e empresas estão deixando o Sudeste para se instalarem no Sul e no Nordeste. No entanto, a região Sudeste, especialmente São Paulo, continua sendo a principal área receptora de imigrantes, embora em menor escala do que ocorria lá em 1980. E o Nordeste, o principal ponto de partida de imigrantes, ou seja, o Nordeste ainda continua sendo a região onde mais saem pessoas. Mesmo dentro dos limites do próprio Sudeste, tem se verificado o deslocamento de pessoas das capitais para as grandes e médias cidades do interior. E, de acordo com os dados do IBGE, no ano de 2000, quando vocês eram bem pequenininhos, aumentava a migração no sentido Sudeste e Nordeste, devido principalmente à volta dos migrantes que não se deram bem, assim como daqueles que obtiveram êxito em sua jornada. Muitos migrantes
pessoal que saíam do Nordeste para o Sudeste, eles acabaram voltando. Chegou no Sudeste, volta de novo, vem para o Nordeste, porque lá não tá bom. Outros melhoravam de vida lá um pouco, voltava para continuar a vida aqui com o que já tinha conseguido lucrar lá na região Sudeste. Isso também acontecia quando o Brasil era emigrante também, e ainda acontece, né, com os emigrantes. Quando você sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, por exemplo, consegue lá um emprego que você dura uns 3 anos trabalhando lá, você volta porque a condição de vida já melhorou. Então você foi lá só lucrar e retorna agora para continuar sua vida em sua própria terra. A expansão da fronteira agrícola de Norte e Centro-Oeste, página 34. Na primeira metade do século XX, nasceu o projeto Marcha para o Oeste, iniciativa do governo do Brasil para povoar e ocupar o Centro-Oeste, que era uma área até então um grande vazio demográfico. Depois viria a construção de Brasília, aí sim, que deu um grande impulso à atração populacional de nordestinos para o Centro-Oeste. Antes de Brasília, a região Centro-Oeste ela era muito despovoada, era um lugar muito vazio. E aí o governo ele faz essa iniciativa, Marcha para o Oeste, fazendo com que as pessoas venham ocupar essa região. Mas aí, no momento que Brasília é construída, aí sim gera muito emprego. É uma novidade muito grande Brasília, porque ela foi uma cidade construída às pressas, né? O Juscelino Kubitschek, ele investiu aí, se eu não me engano, ele queria construir Brasília, o que demoraria ali 50 anos, ele queria construir em 5, algo assim, muito rápido. Então, isso aí gerava uma atração muito grande das pessoas para aquele lugar. Atualmente, as regiões Norte e Centro-Oeste são as que registram o maior crescimento populacional. Norte e Centro-Oeste, onde tem a população maior no Brasil. Desde a década de 1980, o principal movimento migratório interno está relacionado a agricultores e pecuaristas do Sul e Sudeste, que vendem suas propriedades rurais e compram grandes extensões de terra, aproveitando o preço baixo dos imóveis rurais na região Centro-Oeste, nas áreas de cerrado utilizadas no cultivo de soja e no Norte, principalmente nos estados do Tocantins, Pará e Rondônia, onde são desenvolvidos projetos de criação de gado. Essa nova migração interna é considerada a última fronteira agrícola do país. Quando uma região, qualquer lugar, pode ser até um bairro, ele não é muito povoado, geralmente você consegue comprar um terreno num preço mais razoável, porque ainda não está tão valorizado. Agora, com o passar do tempo, se forem surgindo ali empresas, uma fábrica, um shopping, vai começar a valorizar todas aquelas terras ali ao redor. E aí o valor delas, lógico, aumenta, valorizou. Foi isso que aconteceu com os pecuaristas, com os agricultores. Eles compravam terrenos lá na região Centro-Oeste porque eram muito baratos, o valor era mínimo. E aí eles compravam e com o passar do tempo eles saíram lucrando muito, né? Para fazer para criar o gado, ficou ótimo para eles. A migração do retorno. No censo de 2010, o IBGE também observou um fluxo bastante considerável de migração de retorno. Esse tipo de migração é definido pelo regresso de imigrantes. É lógico, o retorno, né? Você foi e agora você volta à terra de origem, geralmente depois de terem residido no mínimo 1 ano em um outro lugar.
O fluxo mais importante se deu da região sudeste para o nordeste. Isso porque durante as décadas lá que nós vimos, de 1950 até 1970, havia uma migração massiva dos nordestinos para o sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, essa migração de retorno vem perdendo força, mas ainda está bem intensa. Agora vocês lerão aqui o Brasil que recebe refugiados e novos imigrantes. Aqui já são dados mais atuais. Tá? A página é 35. Quero que vocês leiam, que eu vou pedir que elaborem aqui pelo menos 3 questões sobre essa página, tá? Não é só isso a atividade de vocês. Hoje vocês irão concluir o capítulo, fechando aí com a atividade nas páginas 36 até a 39, tá? É como, minha gente, se vocês estivessem aqui na manhã de vocês, fazendo as atividades de sala e aí ficassem também as de casa, tá? Não é muita atividade, vocês estão no 7º ano. Eu acho até que está sendo o total certo de atividades aí. Vocês não estão vindo para a escola, mas o período da aula, ele tem que ser todo ocupado. Vocês precisam ter responsabilidade de fazerem as atividades, de assistirem os vídeos, como se fosse esse período aí das 7 às 11h30 que nós temos, tá ok? E eu sei que vocês vão dar conta do recado, porque vocês são ótimos, são desempenhados, e é isso aí. Boa aula, bons estudos e até a próxima. Me enviem as atividades, não fiquem com a atividade pendente, porque isso aí vai prejudicar vocês, tá? Ainda tem alguns alunos da nossa turma aí, do 7º ano, tem aluno que está devendo aí algumas atividades, e aí vai complicar, porque nós estamos registrando, são dados que precisam estar gravados ali, guardados sobre cada um de vocês. Então, se ajudem e nos ajudem, tá bom? A nossa vontade era de estar aqui com todos vocês. Eu olho essas cadeiras vazias e eu me sinto aqui num lugar muito estranho, sem ter vocês. Imagina, todos os dias a gente vem e grava aqui olhando para as cadeiras e a gente quer pelo menos isso, né? Já não estamos com vocês, então se dediquem, tá ok? Bye, bye!